Bom, muita gente me perguntando se essa questão do X, antigo Twitter, pode afetar investimentos no Brasil. Eu já vou responder logo de cara, claro que ameaça. E posso provar isso. O que a gente vai conversar a seguir é o quanto ameaça seus investimentos aqui no Brasil e o que você deve fazer. Bom, o que não falta é notícia falando sobre a saída do X do Brasil. Nessa matéria, o título diz o seguinte: Brasil risco? Suspensão do X ameaça investimentos no país e deixa brasileiros apreensivos. Há, inclusive, artigos mostrando que foi um péssimo negócio para os bancos que emprestaram esse dinheiro lá para Elon Musk comprar o Twitter, que foi cerca de 70 bilhões de reais, se mostrou para esses bancos aí um péssimo negócio. E para finalizar, recentemente um mega investidor, e eu digo mega investidor porque é mega investidor mesmo, ele disse o seguinte: Brasil perderá dinheiro com decisões de Moraes. Esse investidor é o Bill Ackman. Ele administra nada mais e nada menos do que um fundo de investimentos no tamanho de 18 bilhões de dólares. Isso dá aproximadamente 100 bilhões de reais. E é exatamente aí que está a prova de que essa situação do Twitter aqui no Brasil pode sim prejudicar investimentos aqui no Brasil. Ele, por exemplo, se ele não investir, para o Brasil já é ruim. Para você ter uma ideia do tamanho do patrimônio sob gestão desse grande mega investidor, esse fundo de 18 bilhões de dólares, portanto 100 bilhões de reais, é aproximadamente 50 vezes maior a fortuna do Barsi aqui no Brasil, o maior investidor de pessoa física. Se o Barsi vendesse todas as ações dele aqui no Brasil, não tem dúvida, já provocaria uma queda enorme só pelo fato da venda. Imagina a repercussão disso na mídia. Luiz Barsi decide vender todas as ações por causa do risco Brasil. Puxa vida! Ia ser um movimento de manada incrível, um montão de gente vendendo, porque quando ele compra, muita gente compra. Você acha que se ele vendesse e anunciasse a venda, não implicaria uma queda enorme? E a gente está falando de um investidor, um grande investidor brasileiro, que tem uma fortuna 50 vezes menor do que esse investidor que você acabou de ver aí. Será que outros investidores não estão também ouvindo a opinião dele? E será que isso de alguma forma não está influenciando outros investidores internacionais, estrangeiros? A Bolsa Brasileira é muito comprada pelo investidor estrangeiro. Então não existe dúvida, existe um impacto sim na Bolsa Brasileira com esse episódio. Do cancelamento do Twitter, do bloqueio de contas da Starlink, que não tem nada a ver com o Twitter. Então isso gera uma apreensão, gera uma preocupação, pelo menos de alguns investidores. O que a gente tem notado é de que isso não afetou de forma significativa a Bolsa Brasileira, pelo menos não ainda, porque aqueles que foram impactados com essa notícia, que de alguma forma foram influenciados com essa notícia, ou ainda não venderam as ações, ou o que venderam não é tão significativo assim para a Bolsa Brasileira. Mas o ponto, na verdade, não é esse. E sim uma reflexão que todo investidor deve fazer sobre a importância da diversificação, não só de investimentos. Eu falo bastante aqui que você deve investir em vários fundos imobiliários, não apenas um, em várias ações e não apenas uma ação. E por que não também considerar essa diversificação no aspecto de localização? É fato que temas como esse abalam a confiança de investidores, não só o investidor estrangeiro, mas também investidores no Brasil, sobre como o Brasil deve seguir daqui para frente. Por exemplo, pode-se concluir, pelo menos por enquanto, de que o Brasil é menos favorável para empresas de tecnologia ou de inovação. Um outro aspecto aí que eu não vi ninguém falando e que deve ser considerado é de que algumas empresas no Brasil, empresas brasileiras que comercializam produtos e serviços no Brasil, elas utilizam o X, o antigo Twitter, como meio de marketing para divulgar seus produtos, seus serviços e, obviamente, agora ficam afetadas diretamente por essa decisão. Algumas empresas, como falei, têm como principal fonte de divulgação do serviço e produto uma determinada rede social, dependendo do que ela oferece, do produto e do serviço. Algumas utilizam o Facebook como principal ferramenta de divulgação, outras o Instagram, outras o Twitter, outras os jornais. Então, certamente, algumas empresas foram afetadas, empresas brasileiras, por essa medida. Então, em um ambiente em que, eventualmente, algumas empresas podem ser impactadas aqui no Brasil e que alguns investidores estrangeiros podem vir a perder um pouco o interesse na Bolsa Brasileira, porque, veja bem, se uma decisão pode atrapalhar o negócio de uma empresa americana aqui no solo brasileiro, você acha que alguma empresa aqui no Brasil não está sujeita à mesma regulação? As empresas brasileiras estão, obviamente, submetidas à lei brasileira. Então, o investidor estrangeiro pode fazer uma associação de que aqui no Brasil é um ambiente um pouco mais arriscado para investir. Eu não estou falando que isso é fato agora, de que isso é verdadeiro, mas alguns investidores podem, obviamente, concluir isso. Isso é uma questão mais de opinião, inclusive, mas a opinião de um investidor que decide não investir aqui no Brasil afeta a Bolsa Brasileira, não é verdade? Então, o movimento está
estratégico para o investidor estrangeiro e até mesmo para o investidor aqui no Brasil é não deixar todo o seu recurso financeiro investido no Brasil, obviamente, principalmente o investidor estrangeiro, mas também o investidor brasileiro. E uma alternativa é alocar uma parte do seu patrimônio na bolsa americana, por exemplo, para você que investe aqui no Brasil. Porque caso essa questão do Twitter avance e outras empresas de tecnologia, como Facebook, Instagram, se essas empresas tiverem no futuro conflitos semelhantes com a legislação brasileira, isso pode ser acentuado. E aí mais empresas deixando de divulgar, agora na rede social, Instagram, Facebook. E aí fica novamente a reflexão, por que não deixar uma parte do seu dinheiro também fora do Brasil? Porque eu acredito que esse momento vai passar. Essa questão vai ser resolvida, não avançará para outras redes sociais, e isso é o que eu acredito, minha opinião pessoal. Mas pode provocar em um meio tempo aí, no curto prazo, um estresse na bolsa, uma fuga de investidores estrangeiros no Brasil. E quando o investidor estrangeiro deixa de investir no Brasil, aonde ele vai investir? Na bolsa americana. Quais os ativos que tendem a se valorizar? Os ativos da bolsa americana. Então, é uma maneira de você capturar oportunidades aqui no Brasil e capturar oportunidades fora do Brasil. Além disso, é muito importante lembrar que o investidor brasileiro também, ele sofre bastante, e não é pouco, com o viés doméstico. O viés doméstico é a tendência que o investidor tem de manter seus investimentos apenas no próprio país, ignorando mercados internacionais e, inclusive, ignorando oportunidades fora do Brasil. O Brasil não é campeão em tecnologia, não é destaque em tecnologia. Por exemplo, a Apple, a Microsoft, a Nvidia, a Netflix, Google, Meta, essas empresas não são brasileiras. E quem deixou de investir nos Estados Unidos deixou de investir nessas empresas. Imagine um país hipotético que é líder, por exemplo, na criação de gados e de que esse é o principal negócio. Criação de gados, comercialização de carne, e nada mais se destaca. Imagina o investidor desse país que investisse apenas nesse país. Não investiria em tecnologia, não investiria em construção, não investiria em saneamento, não investiria em petróleo, em minério, nada. Só em carne. Tu acha que isso faz algum sentido? Principalmente para o investidor que está investido por longo prazo? Obviamente não. Imagina se dá uma doença da vaca louca nesse país aí. Acabou com a fortuna dele. Só que o investidor que tem esse viés doméstico, que investe só no próprio país, às vezes não pensa nisso. Sobre oportunidades que tem lá fora e o risco de você investir apenas na tua economia local, que tem a sua fragilidade. Todo país tem a sua fragilidade. Alguns países dependem muito do turismo. Imagina o investidor desse país que tem viés doméstico e só investe em turismo. Está deixando de lado da carteira dele várias oportunidades, sem dúvida. Então, quando o investidor brasileiro que tem esse viés doméstico aplica todo o seu dinheiro, todo o seu recurso financeiro de anos ganhando e trabalhando lá para ganhar seu dinheiro, investe tudo no Brasil, se houver uma crise política e econômica no país, esse investidor com certeza vai ser muito mais abalado do que aquele que tem uma parte do seu recurso financeiro investido em outra economia. E não é diferente também para o investidor estrangeiro. Aquele investidor americano que investe só na economia americana, que depende muito da tecnologia, se uma bolha tecnológica estourar lá fora, ele está arruinado, ele vai sofrer grandes prejuízos, porque existe uma concentração na bolsa americana de empresas de tecnologia. Então esse viés doméstico, esse costume de investir apenas no próprio país, não é bom para nenhum investidor em nenhum lugar do mundo. Aí talvez você esteja me perguntando o seguinte: Bruno, mas eu mal comecei a investir no Brasil, será que faz sentido investir no exterior? Ué, por que não? Já começa a criar uma diversificação fora do Brasil. Ah, mas Bruno, é difícil, eu não sei falar inglês. Isso aí você sabe que não é um impedimento, porque eu uso a conta da Nomad, já mostrei para vocês aqui várias vezes. Dá para você investir a partir de $1, aplicativo todo em português. A Nomad é parceira do canal, tem um cupom aqui no canal que você pode ganhar até $40 de cashback. Por falar nisso, o cupom Cashback Bruno, que pode te dar até $40 de cashback, que é um cupom muito exclusivo, porque dá um cashback que é o dobro do que era antes. Eu entrei em contato com a Nomad e falei que o pessoal gostou bastante disso, eles gostaram dessa opção de cashback de até $40 e pedi para continuar esse mês. Então fica aí o recado, esse mês ainda está valendo o Cashback Bruno, cupom Cashback Bruno, que pode te dar até $40 de cashback, portanto um cashback maior do que era o anterior. Eu vou deixar todo o regulamento aqui embaixo na descrição para você ver como você faz para poder ter esse cashback de até $40 e vou deixar o link para você baixar o aplicativo da Nomad e utilizar o cupom lá, Cashback Bruno. Lembrando, tem 2 cupons no canal, Bruno ON e esse novo cupom que é o Cashback Bruno. Utilize esse novo cupom Cashback Bruno, porque você vai ganhar cashback dobrado, até $40. E aí você vai conseguir investir no exterior a partir de $1, você vai poder investir em várias empresas americanas. Se você não quiser escolher empresas americanas diretamente, não sabe qual empresa escolher, você pode comprar um índice, o SP500, você pode investir através de ETFs, não falta opção. Inclusive, eu estou preparando aqui, portanto não esqueça de dar um like nesse vídeo, se inscrever e marcar o
sininho para você não perder. Eu estou preparando uma série de vídeos que eu vou falar sobre ETFs americanos que eu tenho estudado nos últimos meses e eu estou pensando seriamente em montar uma posição com ETFs diversos americanos. Você deve saber que eu compro bastante o S&P 500, mas eu estou pensando em fazer uma seleção de ETFs que gera uma certa diversificação na minha carteira. Tenho estudado bastante sobre isso e vou fazer vídeos sobre isso. Não deixe de se inscrever e marcar o sininho para acompanhar esses vídeos. Recomendo fortemente, você sabe disso, de que você tem uma carteira bastante diversificada e você não pode de forma nenhuma negligenciar os investimentos fora do Brasil. A Bolsa Brasileira tem oportunidades, eu não tenho dúvida disso, por isso que 33% do meu patrimônio está em ações de empresas brasileiras, mas 33% também do meu patrimônio está em ações de empresas americanas. Reflita sobre isso, evite o viés doméstico e caso decida investir no exterior, que eu acho que faz muito sentido, não deixe de utilizar o cupom exclusivo aqui do canal, Cashback Bruno, que é um ótimo cashback. Dá uma olhadinha aqui na descrição. Um grande abraço para você, tudo de bom e até o próximo vídeo.